que hoje seja um divisor de águas na nossa vida, que nós nunca mais seremos o mesmo. Quem crê? Só os que crê, aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Dê um glória a Deus. Aleluia. As crianças, assim, não pare não. Continue. Pode continuar. As crianças podem ir para a salinha, isso. Manter um ambiente. Assim as crianças bem devagar. Podem tomar os seus assentos. Pode se assentar. Graça e paz, povo do avivamento. Seja bem-vindo, Deus o abençoe. Você que está nos visitando, Deus abençoe a sua vida. Quem está feliz? Aleluia. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Eu li um texto do próprio Jesus. Ele encontrou um homem em cima de uma árvore, em cima de um sicômoro. Jesus estava passando e ele é surpreendido pelo desejo de uma pessoa de saber quem era este homem chamado Jesus. Zaqueu queria ver quem era Jesus. A Bíblia vai dar algumas características dele, dizendo que ele era de baixa estatura e ele era alguém rejeitado, porque ele era também um cobrador de imposto. Quando Jesus passa por aquele lugar e olha, ele diz: aqui eu desça, que você não vai me conhecer olhando de cima para baixo. Você não vai me conhecer só de passar. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero não somente entrar na sua casa, no ambiente onde você vive. Eu quero me revelar a você. Quando Jesus revela a Zaqueu, Zaqueu crê no Senhor Jesus. Ele lança assim palavras dizendo: Senhor, eu sei que eu causei muito mal às pessoas, mas se eu causei mal a alguém, eu vou retribuir, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Então Jesus, ele olha para Zaqueu e vê que Zaqueu crê em Jesus, e logo a fé de Zaqueu começa a produzir obra. Jesus disse: hoje veio a salvação, porque foi para isso que eu vim. Eu vim para buscar e salvar, não perdido, mas o que havia perdido. O que se havia perdido?
o reino tinha perdido. Os valores e os princípios tinham perdido. Você sabe que Jesus, ele confrontou os religiosos. Ele confrontou o sacerdote. Ele confrontou o sumo sacerdote, os escribas, os fariseus, os mestres da lei. Jesus veio em um tempo onde Israel estava sendo subjugado pelo Império Romano. O Império Romano foi um império, um dos 4 impérios maiores, que Deus deu uma revelação a Nabucodonosor com uma estátua. Lembra? Se eu não me engano, cabeça de ouro, tronco, prata, se eu não me engano, pernas, bronze, e os pés de barro. Ele foi falando dos impérios, e o último império foi o Império Romano. Jerusalém, Israel, estava subjugado pelo Império Romano. E já não bastasse o Império Romano cobrar impostos altíssimos do povo, a religião massacrava. A religião tinha acabado a misericórdia, não havia mais graça. Eles tinham deixado o princípio para viver os rituais religiosos, os costumes, a cultura. E Jesus veio reestabelecer, Jesus veio resgatar o reino que tinha se perdido. Então, quando Jesus ele encontra com o miserável, quando ele encontra com o pobre de espírito, ele começa a resgatar, ele começa a trazer de volta ao princípio. Então o povo menosprezado, Jesus vendo aquilo, ele começou a estabelecer o reino. E ele confrontava. Ele dizia assim: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o coração está longe, o coração está distante. Então a boca dizia muita coisa, mas o coração denunciava o caráter. Toda pessoa que a boca fala, não é pela boca que vão conhecer você. Porque a sua boca pode dizer muita coisa, mas o coração, ele testifica se é verdade ou se é mentira. É por isso que quem fala muito mas as obras diz pouco, ele é autodenunciado. Você sabe que Jesus, ele não precisava dizer que ele era a verdade. Um dia veio uma pessoa aqui e falou: ó, pastor, está com um terno de 200 mil. Ó, pastor, cinto Louis Vuitton. Oh meu Deus, coloca o verdadeiro perto.
Não preciso dizer, o verdadeiro sempre denuncia o falso. Se você é verdadeiro e anda com gente mau caráter, você, por ser verdadeiro, sabe que a pessoa auto se denuncia. Você já olhou para alguém e fala, meu Deus, que mico que essa pessoa está passando. Nossa, o cara não tem cara de pau, olha que vergonha, está se achando. Porque o verdadeiro, ele denuncia aquilo que é mentiroso. Então, quando Jesus veio, ele veio para denunciar. E quando as pessoas viam, ou quando Jesus via, ele dizia, você diz muita coisa, mas o coração está muito distante. Então, estabelecer o reino era trazer de volta o coração do perdido. Trazer de volta o coração. E aí Jesus vai continuar, isso aqui está lá em Mateus 15, versículo 7. Estou lá lendo o 8, eu vou ler o 9. Mas o coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Outra vez, em Lucas 6, 7, Jesus disse assim, e os escribas e fariseus observaram se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Quando Jesus olha para estes homens, lembra desse texto? Os fariseus sempre buscando uma brecha, sempre buscando algo na lei para acusar Jesus. Então, Jesus veio estabelecer o reino, veio para salvar o que havia perdido. O reino de Deus se perdeu na religião, nas cerimônias, e a lei se tornou um jugo pesado. Jesus uma vez, está lá em Mateus capítulo 23, versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, Mateus 23, 27, porque fora realmente parecem formosos, mas o interior estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Versículo 33, serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Sabe, o que é interessante é que as pessoas, quando eles viam Jesus dizerem isso, eles ficavam surpreendidos. As pessoas que ouviam testemunho e a pregação de Jesus, eles depositavam a fé nele, eles credibilizavam a sua palavra e eles se maravilhavam com os seus ensinos. Lucas 5, 26, e todos ficaram maravilhados, glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Lucas 9, 46, e todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhavam-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Então, a fé que as pessoas começaram a colocar e a depositar em Jesus, a fé deles começaram a ser visíveis. Visíveis como? Eles não somente criam, mas manifestavam a fé, colocavam em Jesus.
Lembra aquele homem que desce paralítico pelo telhado? Qual foi a declaração de Jesus? E vendo Jesus, a fé, ou seja, Jesus viu, ou seja, a fé que começou a ser gerada neles através da pregação do Evangelho, através de Jesus, Jesus começou a ver neles, e vendo a fé deles, disse. Lembra da mulher cananeia que vai atrás de Jesus? Quando Jesus olha para ela, o que Jesus disse? Grande é a sua. Aquele centurião, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quantos crentes nós temos aqui? A nossa fé, ela é medida? Sim ou não? Eu posso julgar você pela fé que você carrega? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Não, pastor, não pode julgar ninguém, não. A Bíblia diz que julguei segundo a justiça, a reta justiça. A fé, ela é por obras, ou a salvação, ela é por obras ou é pela fé? Agora eu vou dar um nó na sua cabeça. E se você não tiver obras, você pode ser salvo? Pode? Pode? Pode ser salvo ou não pode? A Bíblia diz que não. Existe algo que nós estamos sendo doutrinados pelo mundo por uma doutrina errada. Jesus veio estabelecer um reino. Jesus veio estabelecer um reino, e Jesus não estabeleceu somente em palavras, mas ele fez uma obra redentora. Existe uma obra dentro de mim, dentro de você, que ela precisa ser concluída. Nós não podemos ser crentes de cadeira. A gente não pode ser crente de um barco de prazeres. A gente não pode ser crentes de uma fé onde a nossa fé, ela não é manifestada através das nossas obras. Quer ver um exemplo? As pessoas que não nos conhecem, que nos visitam, quando chega neste lugar, fala: nossa, que lugar bonito. Todas as vezes que nós vamos a um lugar e que nós vemos a grandeza daquele lugar, nós nos impressionamos. Mas os nossos olhos não viram o trabalho que aquilo deu para ser construído. Um dia você vai lá na minha cidade, lá no Brasil. Isso mesmo, não diz amém não. Lá não tem nada. É uma cidade, uma avenida de primeira. Engatou a segunda, acabou a cidade. Tem um prédio lá. Não, se você conhecesse a minha cidade, você ia se maravilhar. Uau! 10 anos para construir. Estou te falando, 10 anos. Meu tio, ele foi prefeito, e quem adquiriu um apartamento lá era só quem tinha dinheiro. E eu lembro que o meu tio tinha muito dinheiro.
E ele comprou um apartamento e eu fui visitar um dia. Nunca tinha entrado assim meus tios, não tinha nenhum parente que morava num prédio. Quando eu entrei, eu falei, uau! Quem aqui já morou em prédio? Condomínio fechado? Eu já fui no condomínio de um tio, do outro tio meu. Eu tenho um tio rico. Tinha a minha mãe. Condomínio assim, ele era dono pelo menos uns 5 apartamentos. Com piscina. E nós somos num casamento lá, churrasqueiro particular. Algo assim de rico. Quem já entrou em apartamento de rico? Eu vou te levar lá em casa, aí você vai, uau. Diz amém aí. Ser rico não é pecado não, viu? Vou entrar na sua casa também. Naquela que Deus vai te dar, a casa dos seus sonhos. É a promessa de Deus. Estou recebendo agora devocionais do apóstolo René sobre princípios da prosperidade segundo a palavra de Deus. E ele usa o texto. E Jesus mesmo sendo rico, se fez para que na sua pobreza nós fôssemos ricos do quê? Fala aí, dá um exemplo. Não, dê um exemplo. Tá vendo? É a doutrina. Por que você não fala dinheiro? Ele usa um texto ele canta uma música dizendo assim: pobre menino. Tá vendo? Todo mundo foi doutrinado. Jesus não tinha nada de pobreza. A Bíblia diz que ele é filho do dono do ouro e da prata. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele se fez pobre. Para qual propósito Jesus seria pobre? Para eu e você ser rico. Mas a gente quer ser humilde. Aí fica entrando na crise de dinheiro, fica todo. Já pede para si, eu quero ser rico de dinheiro. 90% dos meus problemas serão assim, acabados. Primeiro da esposa, que você vai ter dinheiro todas as vezes que ela pedir. Pronto, 90% de problema na nossa casa é as nossas esposas. Eu já resolvi 70 delas, 80. Só falta os últimos 10, que é o dinheiro. Mas estou melhorando. E aí a gente foi doutrinado. Aí eu estava falando do prédio, né? Vou voltar, porque eu vou entrar nessa doutrina. 10 anos para construir. Quando a pessoa chega lá e fala, nossa, essa cidade tem um prédio. Para quem vem de cidade grande, fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas quem sai do sítio e vai lá para a cidade, fala, nossa, a cidade está prosperando, tem um prédio, estou dizendo para ela, tem um prédio. 10 anos para ser construído, mas quando terminou, quem adquiriu um lugar naquele prédio era o cara. A gente sabia que a pessoa tinha dinheiro. Eu tinha um amigo que tem 11 andares o prédio. Meu Deus, quando eu fui na casa dele, no último andar, se olhava a cidade, eu fiquei assim, ó, uau, meu Deus, enxergar a cidade do alto, enxergar assim, ó, toda a cidade, olhando minha casinha, que nem dava para ver lá, e falei, uau, que extraordinário. Então, toda a obra, quando ela é concluída, quando as pessoas olham, falam, meu Deus, que obra maravilhosa. Quero te dizer que Deus está olhando para você, e quando Ele vê, não, vou melhorar, Deus já viu a grandiosa e extraordinária, a obra maravilhosa que Ele está fazendo na sua vida. Então, quando as pessoas olharem para você, vão dizer, meu Deus, o que fizeram com você? Aí você vai dizer, eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um Deus extraordinário, que está construindo em mim algo maravilhoso, extraordinário. Jesus é assim. Cara, eu entendi que Jesus, ele
não faz coisas. Tem uma palavra que diz, ele não faz coisas grandes assim para desperdiçar, tem um nome que é dado. Ele não faz coisas assim para extravagar. Existe essa palavra, extravagar? Coisa extravagante, não. Deus, quando faz, Ele faz porque Ele é abundante. Não é que Deus faz coisas grandes assim do nada, é porque Deus, Ele é abundante, então tudo que Ele faz é grande. Tudo que Deus faz é grande, porque Deus é abundante, é a bondade de Deus sobre a nossa vida. Então, a nossa fé, ela é medida pelas nossas obras. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Olha só se você não vai ficar espantado com essa declaração. Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Não, pastor, mas a Bíblia não pode contradizer, porque diz que a fé, a salvação não é por obras, mas é pela fé. Aí, Tiago está dizendo assim, sim, mas porventura, a fé pode salvar o homem? E aí ele vai dizer, ele vai citar alguns exemplos. Versículo 15. Se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém lhe disser, ide em paz, e aquietai-vos, e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas. Uma versão melhor para eu ler? Já é difícil a minha leitura, e você... E qualquer dentre vós que lhe disser, ide em paz, e aquietai-vos, e cometei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhadas de obras, está. Então, existe uma fé viva, como também existe uma fé morta. Uma fé viva é quando a fé que você carrega, ela manifesta uma obra. Mas também existe uma fé que eu e você carrega, que é uma fé assim, falada e não vista. E a Bíblia está dizendo que esta fé, ela é uma fé assim, morta. Ela não tem vida. Ela é assim, morta. Ela não manifesta nada. Ela olha e vê, e a pessoa vê e diz, sim, mas cadê? Aí Jesus olhava para as pessoas, olhava para os religiosos e dizia assim, ei, vocês são assim, bonitinhos, assim, sapato, calça, cinto, camiseta, branquinha, terno, mas eu posso ser morto, eu posso ser um bonitinho de aparência, eu posso ser sim uma pessoa bonita, mas por dentro, quando Deus procura o coração, posso estar distante. E Jesus chamava essas pessoas de, você é igual um caixão, bonito por fora, mas por dentro tem ossos, morte. Mas Jesus veio aqui resgatar a nossa fé,
Jesus veio ampliar nossa fé. Jesus veio colocar uma fé em nós, que a nossa fé vai ser manifestada pelas obras. Aí, versículo 24. Vedes então que o homem, ele é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Deixa eu ver se é o versículo 25. Versículo 25. Não tem, né? É que ele vai falar de Abraão. Ele vai falar da fé de Abraão, que Abraão ele foi justificado pela fé. Então, agora abra a sua Bíblia. Livro de Lucas. Lucas 8:43. Lucas 8:43. Quem abriu vai dizendo amém. Cadê a escola de líderes? Folheando assim a Bíblia. E agora você fala, abre a Bíblia. Assim, ó, o pessoal tá. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. E ela chegou por detrás dele, ficou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. A Bíblia vai mencionar e vai contar a história dessa mulher. Todo mundo aqui conhece. Essa mulher, a Bíblia vai dizer, contada por Marcos, capítulo 5, que ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve uma confiança. Você consegue notar nesse relato que esta mulher, 12 anos, ela confiou nas mãos dos médicos a sua cura. Porque isso é natural de um homem buscar um médico. Normal. Uma pessoa doente, ela busca um tratamento. Isso é normal. E é normal a pessoa colocar uma confiança da sua cura nas mãos de um especialista. Só que agora a confiança que ela depositou em Cristo era diferente da confiança que ela tivera com os médicos. Por quê? A confiança que ela colocou nos médicos levou ela a gastar tudo o que possuía. Mas a confiança que ela depositou em Cristo levou ela a desafiar as suas próprias crenças e se dispor da lei da religiosidade. Porque aquele homem tinha poder para curar do seu mal. Existe então uma confiança que eu e você, crentes, precisamos colocar na pessoa de Jesus. Existe a confiança da religião. E existe uma confiança sincera em Jesus. Ela confiou nos médicos. E a confiança fez com que ela gastasse tudo. Mas agora nasce dentro dela uma confiança que faz ela se dispor, se desfazer da religião, do medo, das suas crenças, até mesmo da lei, que ela não poderia tocar em uma pessoa naquelas circunstâncias de enfermidade. Ou seja, a minha fé precisa me aproximar de Jesus. A Bíblia vai dizer que ela gerou dentro dela
ela concebeu dentro dela. Sabe o que acontece? É que a fé está sendo anulada por aquilo que a gente está gerando dentro de nós. A nossa fé está sendo anulada por aquilo que a gente está gerando, concebendo. Mulher, quando ela vai dar à luz um filho, recebe semente no seu útero. E ela começa ali um período de gestação, gerando dentro dela uma vida. Existe então algo dentro de nós, ou que nos aproxima, ou que nos afasta. O que você tem gerado dentro de você? Qual é a fé que está sendo gerado? A fé que aproxima mais ou a fé que distancia? Eu luto para que a enfermidade não me distancie de Deus. A dor de cabeça, ela pode ser um sinal que te distancia de Jesus. Uma febre, uma enfermidade. Isso é ruim. Eu batalho, eu luto, porque os enfermos deveriam vir para cá, primeiro, para depois para o médico. Uma enfermidade não pode me distanciar da onde há manifestação de milagres, de cura. Aonde é manifestado a palavra de Deus, ali será manifestado aquilo que é pregado. A gente não pode viver de uma música bonita. Yahvé se manifestará. Girei a provisão. Ela vai se manifestar aonde? Aonde tem abundância? Para que Deus vai manifestar a provisão onde há abundância? Aí não é abundância, a manifestação de abundância. É a prosperidade dele sobre a sua vida. Eu já passei por dias difíceis. Experimentei da provisão de Deus. Quando? Quando a falta foi a matéria-prima para o milagre. Se eu não tenho falta de nada, se eu estou vivendo o Salmo 23, e o Senhor não me faltará, meu Deus, Deus vai se multiplicar então. Ele vai fazer o quê? Vai trazer a abundância. Aí tem um problema. É quando a sua fé, ela não manifesta nas obras. Quer ver uma obra? Eu não tenho mais hoje problemas de dizer. Dízimo. Dízimo é uma obra que manifesta a sua fé. Tenho aqui meu dízimo. Não entregamos ainda, está aqui. Recebi dia 20, vou entregar. Como eu manifesto a minha fé? Na obra que eu creio em Deus. Eu creio que o meu dízimo sustenta isso aqui. Eu creio que o meu dízimo sustenta e amplia o reino. Eu creio que o meu dízimo te dá um lugar para ter uma energia, um instrumento, uma cadeira. O meu dízimo tirou o meu pastor da fábrica. Agora a energia, o esforço, não está ali na frente de uma máquina. Agora ele tem mais energia, mais força para depositar no reino de Deus. Eu acredito nisso. E o meu pastor, ele não brinca. Ele não vai passear dia de semana. Não, eu vejo ele, já vi ele, madrugadas aqui, junto, várias noites,
Várias madrugadas, ele fazia questão de estar todas as vezes. Você que participava da obra, sabia que ele estava aqui. E eu sabia. Eu não estava usando dinheiro do reino. Ele pode usar o dinheiro do salário dele. E o que ele faz com o dinheiro do salário dele, não me importa. O que você faz com o seu salário, você investe naquilo que você crê. Então, é uma obra da minha fé. Ai, pastor, mas eu não dizimo ainda. Quer dizer então que eu não tenho fé? Sim. Quer dizer então que você não crê. Malaquias 3 vai dizer: ei, tragam aquilo que me pertence. Eu acredito que eu preciso mais dos 90% que Deus me dá do que os 10% que eu devolvo para Ele. Não, fica constrangido você que não dá dízimo, não. Deus está fazendo a obra. Você vai crer que os milagres das janelas do céu é maior daquilo que a gente gera dentro de nós. O medo, a insegurança, circunstâncias, as crises. A gente aprendeu a, muitas vezes, sobreviver por causa do dinheiro. Estava conversando com a Nicole. A Nicole disse assim para mim: papai, eu estou indignado comigo mesmo. Como assim, minha filha? Nossa, antes eu não tinha assim nem um milão para passar um mês e eu passava. Hoje, agora que eu estou recebendo, meu dinheiro sumiu, papai, me dá 2.000 para eu sobreviver esse mês. Ela ganhou 61 mil, passou um mês já em dívida de 15 mil. Quem foi pagar? Eu. Fui pagar não, emprestei, vai ser com juros. Pastor, a Bíblia diz que... Aí eu fui ensinar para ela, diante de Deus. Fez as contas, errou nas contas, foi comprar uma bicicleta, comprou uma bicicleta. Eu falei, parcela, 50 mil, é muito caro uma bicicleta. Foi parcelar, não parcelou, e mesmo assim ela comprou. Deu um presente por irmão, o pai teve que pagar. Então, por que eu estou dizendo isso? Está vendo? É uma criança, é o terceiro, quarto salário que ela está recebendo e já está enfrentando a vida. Eu falei, minha filha, confia em Deus, Deus vai fazer um milagre. Alguém vai te abençoar quando você for sair, não tiver o dinheiro para o restaurante. E aí você vai começar a experimentar do reino de Deus. Então, olha só o milagre que Deus está fazendo. Vou te dar 2.000. Dei 2.000 para ela. Tirou o dízimo, separou a primícia. A primícia que dá o sacerdote. Agora faz um som aí que agora, assim bem, a primícia é o primeiro dia do meu trabalho. Eu entrego para o meu pastor. Uma vez por ano, todas as vezes que eu recebo, eu tenho uma primícia boa para dar para ele agora. Boa, boa. A Bíblia vai dizer, Jeremias 44:30, que os primeiros frutos é do sacerdote. Então, existe o dízimo que abre as janelas dos céus, repreende o devorador da minha casa, das minhas finanças, e existe a primícia que a bênção do Senhor virá sobre a minha casa. Agora eu pergunto, o meu pastor precisa do meu primeiro dia de trabalho, que às vezes é 12, às vezes 15 mil, ele precisa. Quem entrega primícias para mim, eu preciso da sua primícia, eu não preciso da sua primícia. Como o meu pastor não precisa da minha primícia, do meu dinheiro, mas eu preciso da bênção do Senhor sobre a minha casa. Então, é nisso que eu fico, com o princípio da palavra de Deus.
Então, é um problema aquilo que nós estamos gerando dentro de nós, e isso que a gente gera dentro de nós pode ser um perigo, como também pode ser uma bênção. Como pode ser uma maldição, como também pode ser uma libertação, como também pode manifestar a glória de Deus, como também pode anular a glória de Deus. Então, Jesus está ensinando que vai ser gerado algo muito grande dentro de nós, uma obra muito grande dentro de nós, e essa obra vai manifestar o reino de Deus, e aonde o reino de Deus se manifestar, será gerado milagres, será um lugar de bênção, será um lugar de testemunho, de milagres, de prodígio, e Deus será exaltado. É a obra da nossa vida, é aquilo que é gerado dentro de nós. A mulher gera dentro dela um desejo de se aproximar de Jesus. Mateus 9:21, pois dizia assim: se eu tão somente tocar, a mulher conversava com ela mesma, a mulher gerava dentro dela, a mulher concebia dentro dela. Olha, quem precisa, não fique esperando. Quem quer, não fica parado. Quem diz que ama, se move neste amor. Quem diz que crê, se move naquilo que crê. E ela creu dentro dela, ela concebeu dentro dela, ela não ficou parada, ela se moveu, ela saiu e ela foi em direção de Jesus. Ela o que então? Ela estava se aproximando. Se a notícia acerca de Cristo não houvesse operado uma transformação no modo de pensar daquela mulher, jamais ela iria intencionalmente tocar em Jesus. Porque ela estaria presa nos pensamentos de que ela poderia contaminar o Messias. Ela poderia ter usado a sua condição como desculpa e se convencer que era mais fácil ficar longe de Jesus. O que a religião dizia? Levítico, ou a lei, se a mulher nos seus dias ficasse, a mulher nos seus dias de menstruação, ela ficaria impuro. E a lei dizia que ela não poderia tocar em nada. Tocou em impuro. Havia uma cerimônia de purificação. Uma oferta ia ao sacerdote para ela ser purificada. Então, todos os meses havia um ritual naquela mulher. Então, a fé dela gerou a mudança de mente, a libertação da prisão da lei. Ela poderia ter usado a justificativa: a lei me ordena, então é melhor eu ficar longe de Deus. Mas algo foi provocado dentro dela. Ela não precisou de alguém dizer para ela, ensinar ela. Ela gerou dentro dela, por meio do Espírito, pela obra de Jesus, o que é a metanoia, a mudança de mente. Então, a mente transformada produz atitudes que transformam. Mentes transformadas, atitudes transformadas. Mente transformada, circunstância transformada. Eu não sei se você sabe, mas Roma nos doutrinou em muitas coisas. Roma, o Império Romano, quando se fundou com a religião,
se tornou poderosa no mundo. Roma, quando foi fundada, 300 anos depois da morte de Jesus, ela se tornou muito influente. Ela mandou vários missionários para o mundo. Hoje a igreja romana, em questão de territórios, ela é o lugar que mais tem territórios no mundo. Toda cidade do Brasil tem um território romano. A Igreja Católica Romana pertence a Roma. Hoje, você viu aí a coroação do rei? Quem viu? Como é que é o nome do novo rei da Inglaterra? Rei Charles e a rainha? É aquela mulher. Quem estava presente? Bispos estavam presentes. Autoridades da igreja ortodoxa. Nós somos conduzidos nessa doutrina. A doutrina de Roma. Mas vamos acreditar no Papai Noel. A pobreza, você sabia que eu tenho uma amiga chamada Fabiana Machado. Ela quase fez um voto de franciscana. Ela só não fez porque eu acho que não pode. Existe uma pessoa que ela anda assim com uma roupa marrom, com um cordão branco, e ela faz voto de pobreza. Ela só anda no Brasil. Houve-se um freire muito famoso chamado Pai, como é que fala? Pai de Inciso? Ou não, perdão, Frei Damião. Frei Damião, quem conhece Frei Damião? Assim, lá para o norte, ele fez assim muitas curas, mas ele fez um voto de pobreza. Queridos, ser pobre é pecado. Ser pobre é pecado. A Bíblia vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino. Eu não estou falando dessa pobreza de espírito da qual está dizendo que você precisa de Cristo, você depende de Cristo. A pobreza do mundo é um pecado. A pobreza da mente é um pecado. A pobreza do conhecimento é um pecado. A pobreza da falta de sabedoria de lidar com dinheiro é um pecado. E nós somos doutrinados pela igreja de Roma em muitas coisas, e a gente não sabe. Em muitas coisas eu não sabia. Mas eu tenho uma boa notícia. Coloca Miqueias capítulo 5, versículo 2. Nós somos doutrinados, uma doutrina de Roma, mas Jerusalém veio para trazer libertação à nossa vida. A Bíblia, acho que você não entendeu não, mas tu, Belém, Eufrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos dos governantes voltará para unir-se aos israelitas. Versículo 4. Ele se estabelecerá e os pastorear na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Queridos,
Nós somos doutrinados uma doutrina de Roma, mas Jerusalém veio para trazer libertação à nossa vida. Nós não vamos viver debaixo de uma doutrina de pobreza, miséria e ruína, mas nós seremos libertos por essa promessa que de Belém viria aquele que governará a nossa vida, e Jesus veio para trazer libertação sobre aquilo que fomos doutrinados numa doutrina errada. Doutrina de Jerusalém. Queridos, você vai para esta terra. Queridos, lembra, quem tem boca vai a Roma, mas nós que temos fé, vamos para Jerusalém. Levante a sua mão, só os que creem. O ano que vem, na festa da Páscoa, Deus vai permitir você pisar sobre a terra dele. Deus vai permitir você mergulhar nas águas do Jordão, pisar sobre o Monte das Oliveiras, orar no Muro das Lamentações, passear sobre a Cidade Santa, e você será liberto do conhecimento de uma doutrina errada para uma doutrina do reino, para uma doutrina de Jesus, uma doutrina que vai governar a nossa vida. Essa é a doutrina de Jerusalém. A Roma perseguiu os judeus, perseguiram os judeus, e a Bíblia vai dizer que a salvação vem por eles. Então, a nossa fé vai transformar as circunstâncias em realidade. Qual? A crise vai sair, o pecado vai ser dominado, a nossa língua será freada para a maldição, e a nossa boca se tornará fonte de vida. Aquela mulher começou a declarar, começou a dizer: eu vou tocar nele e eu vou ser curada. Mas a lei, não, eu vou ser liberto da lei, porque maior que a lei é uma graça de Jesus que está sobre a nossa vida. Seremos curados de todo mal. Queridos, permita gerar dentro de você uma obra que vai manifestar o reino de Deus. Permita ser construída nas pequenas coisas, minha filha. Um dia, quem conhece essa história, que um dia uma discípula me ligou, eu não vou expor ela aqui. Pastor, me salva, pastor. Minha filha, eu não sou Jesus. Venha me ajudar então. Vamos parar até na delegacia. Brava. Deus começou a operar milagres. Apanhou pelo evangelho, né? Literalmente, né, da mãe. Que lindo. Você adorando a Deus. Você viu? Yahvé se manifesta em espanhol. Introdução. Tira o púlpito que o altar está pequeno para ela. Mas que linda obra. Que lindo. O dia Moisés chegou na igreja, assim, um pouquinho atrasado para o culto, 6 horas da tarde. E Deus começou a fazer a obra. Deus começou a manifestar. E aí, Harum, a sua casa, eu não sei o que você passou, mas Deus está operando. A rejeição de um passado, crise de um passado, discórdia de um passado. Eu não sei o que aconteceu, mas toda a obra do maligno está sendo anulada hoje. A mente dos filhos sendo transformada.
da família sendo transformada. E a obra, dia após dia, sendo concluída. Você viu, minha filha? Ontem eu vi você lá, limpando o chão. Tem aqueles que olham, mas tem aqueles que fazem. A igreja tem que olhar menos e fazer mais. A gente tem que parar um pouco de falar. E as obras testificar quem nós somos. Eu posso falar muito e fazer pouco. E o muito que eu falei será denunciado pelo pouco que eu fiz. Mas eu posso dizer nada. Eu posso ficar calado. Mas a obra testemunhar o Deus grandioso que eu sirvo. E a igreja precisa ser mais isso. Nós estamos em processo de construção. Estamos em processo de sermos formados, de sermos construídos, de sermos gerados. E aí, Cláudio, permitir a construção de Deus na nossa vida. E são brasileiros? Como é que é o seu nome? Larissa? Convidada sua? Amiga sua? Você é Vinícius? Você é o que dela? Namorado? Deus abençoe. Existe um Deus que constrói. Deus que constrói família. Eu vou terminar aqui. Um Deus que constrói um lar. Vinícius, a obra que Deus faz é de dentro para fora. Está bastante tempo no Japão? 5 anos. 5 anos. Eu vim de uma família muito desestruturada no Brasil. Até que eu conheci um Deus que me libertou dos vícios das drogas. Do vício da crica. Da depressão que sofria dentro de casa. E a obra que Ele fez é maior daquilo que as pessoas podem enxergar. E as pessoas julgam muito aquilo que nós não somos. Deus conhece o coração. Deus está me dizendo aqui, Vinícius, que toda a rejeição do passado, a dor, e aquilo que julgaram você, você não é. Foi um julgamento humano. Deus quer construir em você este coração. Coração que muitas vezes é levado pelas crises. Deus quer estar no meio da crise para fazer uma obra na sua vida. Ele está dizendo que as pessoas te odiaram, te rejeitaram,
Mas Deus está dizendo que Ele te ama. Ele te aceita como você é. Porque é Ele que faz a obra. Deus está perguntando se você quer que Ele faça a obra em você. Porque Ele precisa de uma autorização para Ele construir você. Se você disser que sim para Ele, Ele disse que você vai ser como o prédio, não igual da minha cidade, maior que ela. Feche assim os seus olhos. Pode fechar os olhos. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada um aqui. Quero abençoar, Senhor, a vida do Vinícius. Que o Senhor possa